Fala pessoal, uma dica aqui de livro para vocês aqui, meus amigos. O Maior Segredo. Esse é um livro da Rhonda Byrne. Rhonda Byrne é aquela que escreveu o livro O Segredo e que virou filme, né? Que as pessoas conhecem, tanto o livro, tanto o filme. E ela tem esse outro livro aqui que é muito interessante também, que diz O Maior Segredo, tá? Vou ler um trecho aqui dele, vou trazer algumas informações para você, para ver se você se conecta com essas informações. Aqui o capítulo 8, ele fala sobre chega de sofrimento. O que acontece é que tem dois tipos de pessoas. As que têm consciência do seu sofrimento e as que não fazem ideia de que estão em sofrimento, por conta das distrações e dos amortecedores que nós, como uma mente condicionada, colocamos. O que são os amortecedores? Tudo aquilo que nos distrai de nós mesmos. Tudo, exatamente tudo. Vamos começar assim, dando alguns exemplos. A televisão, o rádio, aquilo que está externo a nós. Televisão, rádio, que mais? Internet. Tudo aquilo que te traz informação e você busca algum tipo de informação, ela te distrai da sua própria consciência. Então você vive amortecido, você vive adormecido para o seu real estado de consciência, que provavelmente 99% das pessoas aqui, incluindo eu também, vivemos em sofrimento porque não nos conhecemos. Então buscamos a satisfação e essa busca pela felicidade ou pela completude fora de nós mesmos, o que é uma grande ilusão. Muitas pessoas já sabem disso, mas continuam dentro dessa roda ilusória, né? Porque é muito difícil sair dela. É simples, mas é difícil porque a gente não é estimulado, a gente não é ensinado, né? E eu vou ler aqui algumas frases sobre esse capítulo, para que talvez possa trazer alguma reflexão para você sobre esse assunto. Você não foi feito para sofrer. E quando vive a vida como o seu verdadeiro eu, que é a sua consciência, não o personagem que você cria no mundo, você nunca sofre, tá? Então, o que essa frase está dizendo é que nós não nascemos ou nós não fomos criados para o sofrimento. O sofrimento é um auto-engano. E por ser um auto-engano, ele é muito difícil de ser visto, de ser percebido. Então, quando nós sofremos, nós nos olhamos como vítima desse sofrimento. Aí o que ele diz aqui também é que quando nós vivemos a vida ou a existência como o verdadeiro eu, que não tem nada a ver com o personagem que é criado no mundo, tá? Que é a nossa pura consciência, então não existe sofrimento de fato. O sofrimento está nesse lugar de uma percepção distorcida da realidade. O sofrimento é causado pela crença nos pensamentos negativos, portanto o sofrimento é autoimposto. Sim, autoimposto porque somos nós que criamos o próprio sofrimento. Para a grande maioria das pessoas, quando elas estão dormindo ainda, para essa percepção, elas acreditam que elas são vítimas do sofrimento, que é algo externo a elas. São pessoas, situações, coisas, lugares que fazem elas sofrer. Mas quando nós viramos essa mentalidade, viramos a chave da autorresponsabilidade e de assumir a nossa vida, nós vamos perceber que, na verdade, o sofrimento somos nós mesmos que criamos de acordo com as premissas de crenças que nós carregamos na nossa consciência, e quase todas elas levam ao sofrimento.
Pergunte a si mesmo: sou aquele que está sofrendo ou aquele que está consciente do sofrimento? Isso é boa. Olha lá. Pergunte a si mesmo: sou aquele que está sofrendo ou aquele que está consciente do sofrimento? A verdade é que você é aquele que está consciente do sofrimento, não aquele que sofre. Então, aquele que é consciente do sofrimento é aquilo que nós somos. É como se fosse a testemunha das experiências, dos acontecimentos. E aquele que sofre é o personagem. O que acontece é porque nós sofremos, porque nós acreditamos que nós somos o personagem. Nós não somos aquele que observa a experiência do sofrimento. Nós acreditamos que somos o sofrimento, ou somos esse que sofre. Há uma crença em particular que é a raiz de todo sofrimento no mundo. A crença de que somos uma pessoa isolada, que é o que eu chamo de personagem. Quando nós acreditamos que somos isso aqui que nós vemos no espelho, que é a construção egóica do nosso ser, né, que eu chamo de personagem. Quando nós acreditamos que nós somos isso, nós entramos em sofrimento. Porque isso aqui, ele tem a percepção do personagem no mundo, ela é distorcida. Justamente porque há uma crença por trás dessa consciência de que acredita que você é isso aqui, que você é essa representação. Quando na verdade você não é isso. Aquilo que você é pode ser é o que observa os vários personagens dessa existência ou de qualquer outra existência, né? Costumo dizer que é como se fosse uma folha em branco e os desenhos, que são as histórias, as experiências que temos, né? Eles são sempre mudando, mas a folha está sempre ali. É sempre o palco onde tudo acontece, essa é a consciência. Agora, os personagens, as cenas estão sempre mudando. Então, nós não somos nem as cenas, nem os personagens. Nós somos o palco onde tudo isso acontece. Para experimentar uma vida livre de problemas, em vez de acreditar na mente, use o poder da consciência para se tornar consciente da sua mente. Olha só que interessante. Para experimentar uma vida livre de problemas ou sem sofrimento, em vez de acreditar na mente, que é a mente condicionada, que é esse conjunto de crenças e histórias que você conta a si mesmo, em vez de acreditar nisso, use o poder da consciência para se tornar consciente da sua mente. Então, o lance é se tornar autoconsciente. Por quê? Quando você se torna autoconsciente da sua mente, o que é a mente? É o conjunto de pensamentos, sentimentos, emoções e memórias que você tem, e crenças. A sua mente é isso. É um conjunto de informações, nós podemos chamar de crenças, que envolve sentimentos e emoções, registros de memória, né? Quando você acredita nisso, você já está no engodo da vida, que é a ilusão, que é criada a partir de um ponto de vista condicionado, que é ilusório, que não tem a ver com a realidade. Por que ele é ilusório? Porque ele está condicionado a esses padrões de pensamentos e crenças, que vai fazer com que você interprete a existência a partir desse condicionamento. A realidade ela é única para todos, mas a ilusão ela é de acordo com cada consciência que se vê como individual. É complexo, né? Mas vamos lá, vamos entender, tá? Então, quando a gente usa o poder da consciência, qual que é o poder da consciência? Se tornar consciente, estar consciente. Quando nós olhamos, quando nós vemos, já não dá mais então para nos confundir. Enquanto que você não enxerga a consciência, você só se enxerga como o personagem, como essa mente condicionada, você continua em sofrimento. Para sair do sofrimento, tem que se enxergar pelo que você é de fato, que é a consciência.
tá? Quando a gente fala assim, claro, a gente está falando de algo subjetivo e muito abstrato. Cada pessoa também vai entender o que eu estou falando de uma maneira distinta. Mas eu entendo consciência como aquilo que nós somos, que não tem nada a ver com o corpo. E não tem nada a ver com o corpo físico. E não tem nada a ver com o corpo de pensamentos, com o corpo de crenças que nós carregamos, tá? Porque é o condicionamento. Isso vai depender das existências, das formas de como você foi colocado na existência e como você interpretou essa existência a partir desses condicionamentos. Ao darmos atenção a um problema, nós o energizamos, então ele cresce. Esse mundo aqui é um jogo de atenção. Para onde você coloca a sua atenção, aquilo cria um campo energético e aquilo se destaca, aquilo cresce. Tá? Então, se você coloca energia, que é a sua atenção, em determinada crença, aquilo para você é uma verdade. Tá? Quando desviamos a nossa atenção do problema, ele desaparece. Ou seja, um problema só existe porque a nossa atenção está voltada para aquela crença do problema. Quando você tira a atenção da crença que criou o problema, ele deixa de existir. Tá? Porque toda a energia foi removida dele. Uma vez que desviar a sua atenção de todos os problemas pode usar a mente para criar o que deseja, voltando tanto ela quanto os seus pensamentos para o que deseja. Então, uma vez que você limpa a sua mente, você entende que você é a consciência e você consegue, então, compreender o que são os seus pensamentos, separá-los daquilo que você é de fato, você consegue controlá-los. O seu controle da mente ele vem através de conhecê-la. Tá? Saber que você não é o pensamento que você tem, aquilo que você é não tem nada a ver com as crenças que você carrega, ou que você empresta desse lugar da existência que você está. Né? Então, você pode, de fato, usar a sua mente como uma ferramenta para criar o que você quiser. Você já faz isso, só que você faz isso de forma inconsciente. Você faz isso de uma forma não pela sua vontade, pelo impulso dessas crenças, pelo impulso e instinto dessas crenças e pensamentos que você já carrega e acumula. A sua consciência é todo o tipo de informação que você acumula até aqui. Tá? Então, a partir de agora você pode, então, criar a autoconsciência, isso é um dos atributos do ser humano, né? A autoconsciência, mas quase ninguém tem, mas vamos chegar lá, né? Então, caminhando para isso. Então, você tendo autoconsciência, você pode criar o que você deseja de fato. Use o poder da consciência para estar consciente dos pensamentos e das histórias negativas da sua mente e assim dissolvê-los. Dessa forma, você estará livre de qualquer problema e sofrimento. Tá? Então, o simples fato de você criar consciência já é a forma como você naturalmente vai dissolver essas crenças que criam sofrimento. Enquanto você não está consciente, elas parecem ser uma verdade. É como um negócio, vamos ver. Lembra da história do Papai Noel? Quando você era criança, muito provavelmente você acreditou no Papai Noel. É só um exemplo, pode ser com qualquer coisa, tá? E em um determinado momento, aquela crença não existe mais para você, porque você descobre que aquilo não é de fato verdade, tá? Então, você se torna consciente de que aquilo não é verdade. Então, você pode repetir isso para qualquer outra crença. Qualquer uma, todas, tá? Quase todas as nossas crenças, elas não são reais. Não dá para dizer todas, né? Mas quase todas são reais. Aí você fala assim, Bruno, todas? Todas. É um pouco assustador, né? Mas, tá? Então, você vai usar a sua autoconsciência para criar consciência. É uma redundância da redundância. Mas é isso. Então, esse capítulo fala disso, de como pôr fim ao sofrimento, que é se tornando consciente das crenças que fazem com que você sofra ou crie qualquer tipo de sofrimento. É isso aí. Então, falar um pouquinho desse livro aqui, é um livro que eu gosto, né? Que traz consciência. Então, fica a dica aí, se você gostou do assunto, O Maior Segredo. Nem falei qual que é o maior segredo, né? Talvez você descubra lendo esse livro. Valeu!